Salve galera, Calibi aqui da DWC Brasil. Hoje eu trouxe para vocês aqui um passo a passo, instruções básicas de como proceder, como agir diante de situações anormais, como fazer a limpeza do seu sistema, vamos falar sobre pH, sobre ppm, germinação, propagação, falar um pouco sobre a solução nutritiva, a frequência de troca, como fazer o seu preparo, manutenções necessárias no sistema DWC e para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre flush. Então fiquem ligados que esse vídeo está bem bacana. Então vamos lá, o que você precisa saber para começar o seu cultivo DWC e não errar logo de primeira? A coisa mais importante que você precisa observar é a limpeza. A limpeza do seu sistema antes de iniciar um ciclo e a limpeza entre ciclos. É muito importante proceder com uma limpeza aí utilizando algum tipo de sanitizante realmente eficiente. A gente aconselha o Ravoxil, que tem um uso mais industrial, é um produto mais caro, mas é muito eficiente também. E também aconselhamos aí o peróxido de hidrogênio, né, ou água oxigenada, a partir de 35%. O ideal é utilizar aí em torno de 50%. Você pode encontrar ele mais barato para limpeza no Mercado Livre por aí, é aproximadamente 50%, 200 de volume. Então, como diluir? A taxa de diluição ideal é de 10:1. Então, você coloca 10 partes de água, uma parte de peróxido de hidrogênio e deixa esse líquido, né, aproximadamente aí 20, 30 litros, dependendo do seu sistema, circulando pelo sistema, passando pela bomba por pelo menos 1 hora na primeira vez que você for utilizar o seu sistema. Entre ciclos, a gente sempre aconselha deixar de 24 a 48 horas rodando só com peróxido de hidrogênio e com água. Se você deixar mais de 24 horas, você pode até repor o peróxido de hidrogênio. Pesa nunca é demais. É uma dica bem interessante aí de como começar com o pé direito no seu sistema hidropônico. E agora a gente vai falar sobre germinação e propagação. As pessoas me perguntam como a gente deve começar um ciclo do WC, como proceder se você está iniciando da semente ou se você está iniciando de um clone. Então vou tentar passar para vocês mais ou menos uma orientação de forma resumida, mas vocês vão saber como fazer em cada caso. Então vamos lá, eu sempre aconselho fazer a germinação no papel toalha, no Tupperware, como a gente sempre vê por aí as indicações clássicas. Então coloca a sua semente dentro de um Tupperware com papel toalha úmido, coloca a seed lá e coloca outro papel toalha em cima. Então ela vai ficar entre camadas de papel toalha úmido, tá? Não precisa ser encharcado, você coloca água suficiente para ele ficar embebido. De 2 a 3 dias essa semente deve eclodir e uma pequena radícula deve aparecer. Essa pequena radícula você pode colocar numa DIF cell, né? Numa célulazinha dessas aqui, essas DIFs. São muito legais, você precisa colocá-la na água por algumas horas, ela vai encher, vai hidratar, então você pode só fazer um furinho assim, coloca a sua seed aqui dentro. A DIF tem uma telinha que é legal de remover se você vai colocar no substrato, tá? Algumas pessoas dizem que não precisa, eu sempre acho legal, porque você pode acabar podando a sua raiz. O legal do DIF, por que eu comecei com essa sugestão, é porque quando ela tá cheinha e gordinha, ela fica um pouquinho maior assim, né? E a sua já enraizando, você consegue passá-la para uma célula como essa aqui, de lã de rocha. Então ela encaixa perfeitamente aqui. Ela tem um encaixe perfeito, não sei se tá dando foco, né? Um encaixe perfeito. A sua planta daqui começa então a enraizar. Sempre lembrar de tirar o plástico da lã de rocha antes de colocar no seu sistema. Por que eu também sugiro esse método? Porque tudo encaixa perfeitamente. Esse DIF perfeito aqui, essa lã de rocha perfeita no netpot que a gente trabalha. Você só pressiona um pouquinho aqui no lado, ele entra bonitinho, vai ficar um espaço mínimo aqui e você pode simplesmente tampar com um filme que você vai ter uma vedação bem eficiente dentro do seu netpot. Esse aqui é um pouquinho mais caro, mas é o melhor método, na minha opinião. Você pode, obviamente, com a semente já enraizada, colocá-la direto na própria argila expandida que fica no seu netpot e a sua planta vai seguir crescendo, desde que você tenha um top feed. O que é o top feed? Top feed é aquela alimentação que vem por cima. Então vamos imaginar que você tem um sistema hidropônico de recirculação e a sua planta está aqui, posicionada dentro do seu netpot. Então você consegue, com uma bomba ou com outro reservatório ou com sistemas que a gente consegue desenvolver especificamente para você, mandar a solução nutritiva pela parte de cima. Então chegando nessa parte aqui, na zona superior das raízes. Então dessa forma, quando a sua planta é uma planta bem jovem ainda, ela consegue se alimentar adequadamente, mesmo antes das raízes estarem já tocando a água. Então é muito importante lembrar que se você quiser colocar direto a sua seed germinada ou seu clone enraizado no sistema, é importante de ter ou uma raiz aí de uns 10 centímetros para que você consiga colocar água e ela tocando, ou implementar um sistema de top feed, ou seja, aquela alimentação que vem de cima, fluxo contínuo caindo na parte de cima da lã de rocha. Lembrando que para se fazer a utilização da lã de rocha é importante equalizar o pH ali em torno de 6.0. Como a lã de rocha já é um pouco
alcalina, eu sempre aconselho deixar ali uma solução em torno de 5,5 de acidez, e dessa forma você vai conseguir em algumas horas trazer o pH da lã de rocha para níveis aceitáveis, certo? Solução nutritiva. Vamos falar um pouquinho sobre a solução nutritiva. Então um Proto 4, por exemplo, um sistema DWC com 4 reservatórios e um de controle, tem aproximadamente, aí, dependendo do tamanho do seu reservatório, 75 litros circulando por ele. Então a gente indica o uso aí de água filtrada para fazer a mistura da sua solução nutritiva. Se você tiver como investir em um filtro de osmose reversa ou um filtro UV para colocar na entrada da sua linha, é até melhor. Não tem como se exagerar na limpeza, mas a gente aconselha pelo menos a utilização de água filtrada ou água de ar-condicionado, tá? Água de alguma forma desmineralizada. Água de torneira tem cloramina. Se você vai usar água de torneira, é importante deixá-la descansando aí de 24 a 48 horas para que evapore a cloramina e você tenha aí uma solução nutritiva menos tóxica, né? Com menos cloro e menos danosa para suas raízes. Então, como fazer a mistura, o preparo da sua solução? Eu sempre indico, vamos imaginar, se você for trabalhar com 75 litros, por exemplo, você pega a metade, coloca no seu sistema e a outra metade você usa num reservatório para fazer a mistura dos seus fertilizantes. Você faz a mistura dos fertilizantes e vai colocando gradativamente no seu sistema até atingir o ppm que você está querendo. Lembrando que demora um tempinho para tanto o pH como o ppm estabilizarem. É importante salientar aí, gente, que fertilizantes como a GH, como a Advanced Nutrients, são bem concentrados. Então, se você trabalhar com ppm alto, você vai acabar queimando a sua planta. Já no caso da House & Garden ou a Remo, o ppm pode estar num nível um pouco mais alto, sem que necessariamente cause um dano, algum tipo de overfert nas suas plantas. Então, a frequência de troca. Qual é a frequência de troca de solução nutritiva? No estágio vegetativo, a gente aconselha sempre fazer a troca da solução a cada 15 dias. No estágio de floração, a gente aconselha fazer uma troca semanal. Esse é o protocolo. É praticado por todos os cultivadores DWC? De maneira nenhuma. Existem uns que defendem uma abordagem em que você só faz a troca da solução caso você tenha oscilações consideráveis nos níveis de pH e de ppm. Dessa forma, você só completaria o nível da água, da solução, para atingir o ppm ideal e a quantidade de água, a quantidade de líquido de solução nutritiva ideal. Então, existem duas vertentes. A DWC Brasil sugere que vocês façam a troca semanal durante a flora e a cada 15 dias durante a vega, durante o estágio vegetativo. Se você estiver utilizando um sistema RDWC de recirculação, você vai ter vários reservatórios integrados e a mobilidade não vai ser tão fácil. Então não vai ser muito prático você levar o seu sistema para uma área de serviço e fazer a drenagem. Então como é que a gente aconselha? A sugestão é utilizar a própria bomba de recirculação. Então engatar uma mangueira e desta bomba de recirculação você vai mandar para o seu sistema para o ralo, para uma privada, alguma coisa do tipo. E enquanto você está fazendo a drenagem, você faz a inserção de água com uma outra mangueira, de preferência. Então esse é um método mais fácil, é um método que com alguma pressão vai também ajudar a limpar o seu sistema, ajudar a limpar as tubulações e você não precisa ficar usando bomba submersa, carregando o balde para um lado ou para o outro. Então tem uma linha de saída e uma linha de entrada, deixa isso recirculando aí por alguns minutos, uma meia hora, por exemplo, você vai ter um sistema já bem limpo, bem livre de qualquer tipo de resíduo de biofilme. Vale lembrar que durante a floração avançada, a sua planta vai beber aí aproximadamente 1 a 2 litros de água por dia de solução. Então é importante você estar complementando ali, sempre ficando de olho. À medida que a solução for baixando, você vai completando com nova solução nutritiva, com pH ajustado, com ppm também correto. A gente vai estar oferecendo aqui para vocês, fornecendo uma tabela de referência de ppm e também um diagrama de como proceder caso alguma coisa saia um pouco errado no seu sistema. Então, de que forma você vai agir diante de algum tipo de problema, de algum tipo de intempérie. Algumas dicas importantes aí é que vale realmente a pena observar sempre o desenvolvimento da planta e da raiz. Sempre levantar algum tipo de suspeita se a planta não estiver se desenvolvendo adequadamente, se ela estiver amarelinha, mostrando sinais aí de desnutrição. De uma forma resumida, o correto é que a sua planta esteja bebendo à medida que ela vai comendo. Então, nem o ppm vai subir muito, nem ela vai ficar com uma solução nutritiva muito ácida ou muito alcalina. Então, se isso estiver ocorrendo, ou seja, cada dia que passa ela está subindo um pouquinho só o pH, é sinal que a planta está saudável, que ela está agindo de forma correta. É importante fazer medições aí regulares aí de pH e de ppm para certificar que está indo tudo bem no seu sistema. Mas você não precisa se preocupar tanto todos os dias. A cada 2, 3 dias aí deve dar para cobrir, deve dar conta do recado. Então, manutenção. O que é preciso saber para fazer manutenção no sistema DWC? Eu falo que a manutenção mais importante é a verificação das raízes, como eu falei anteriormente. Então é importante sempre se atentar para a coloração e entrar aí com algum tipo de sanitizante caso você note um escurecimento ou algum tipo de sinal aí de
apodrecimento das zonas das raízes, porque uma raiz saudável é realmente uma raiz branca ou cor de caramelo. Vale lembrar também, galera, que a planta vai dobrar de tamanho na floração, então se atentem aí para o tamanho do reservatório e o espaço que você tem entre a copa da sua planta e a sua iluminação. Então é muito importante ficar atento para isso aí. E principalmente no DWC, ela dá uma corrida de crescimento brutal no final. Tá, e falando sobre pH e ppm, qual é o pH ideal, qual é o ppm correto, como trabalhar da melhor forma. E a gente vai passar uma tabela referencial para você saber como agir diante de oscilações no seu sistema e o ppm ideal para cada fase da planta. Lembrando que no caso da GH, da Advanced, da Remo, você segue essa tabela da gente. E no caso da House & Garden, por exemplo, é muito importante seguir o rótulo do fabricante. Com relação à faixa de pH ideal, na hidroponia como um todo, a gente trabalha com uma solução nutritiva aí entre 5.5 e 6.5. Eu gosto de ajustar em 5.8. Acho uma medida bem equilibrada. E se meu pH vai muito além de 6.3, eu geralmente dou uma baixadinha para ele chegar ali em torno de 5.7, 5.8 novamente. A variação de ppm, como eu falei, depende muito do estágio da sua planta, do fertilizante que você está usando. Então, se precisarem de orientações mais personalizadas, é só mandar um direct que eu dou uma dica. E fora isso, a gente vai fornecer uma tabelinha que passa um referencial muito bacana. Ó, como dica, galera, vale a pena anotar os valores que você obteve na sua última leitura. Então, anota o pH, anota o ppm, porque daí você vai saber na próxima vez que você for medir qual foi a variação. Às vezes, de cabeça, a gente não lembra exatamente e não sabe ao certo se ela comeu ou não comeu, né? Se o pH ficou mais ácido ou mais alcalino. Então, é muito importante ficar atento para isso também. Fiquem de olho aí qualquer tipo de sinal de descoloração, um crescimento desacelerado, porque no DWC as plantas crescem realmente com uma velocidade muito grande. Então, se elas não estiverem crescendo da forma adequada, é porque deve ter algum tipo de desequilíbrio nutricional. É importante medir aí o pH e o ppm pelo menos a cada 2, 3 dias e, com base nessa oscilação, se preparar para verificar o pH com mais frequência ou com menos frequência. O ideal é que a planta esteja sempre bebendo na mesma proporção que ela está comendo, ou seja, vai estar baixando um pouco de água todos os dias e o ppm também vai estar baixando ou pelo menos se mantendo estável. Esse é o parâmetro dourado. Da mesma forma que é muito importante fazer medições, é muito importante ter um equipamento de medição de pH de qualidade. Para você medir o ppm, até aceito aí, tolero esses medidores mais genéricos, mas para medir o pH com eficiência, é muito importante investir aí num equipamento de qualidade. Se você notar algum tipo de escurecimento na zona das raízes ou um crescimento vagaroso da sua planta, dá uma olhadinha num outro vídeo que a gente explica um pouco sobre VPD, um outro vídeo nosso também que a gente fala aí sobre a utilização de algumas bactérias benéficas e peróxido de hidrogênio. Dessa forma você consegue eliminar aí certos patógenos ou ajustar parâmetros para que a sua planta cresça regularmente. E aí, sobre temperatura. Temperatura do seu ambiente, você vai tratar sempre como você trataria o substrato. Então, mantendo ali idealmente entre 22, 23 graus e 30 graus, você está com uma temperatura equilibrada. A temperatura da água é que precisa ficar um pouco mais fresca. O ideal é que a sua água fique entre 18 e 20 graus, podendo aí ficar entre 20 e 25 graus, dependendo do complemento que você vai utilizar. Se você utilizar um peróxido de hidrogênio, que é um sanitizante, ou então bactérias benéficas, pode ser que você consiga aí levar o seu ciclo até o final sem grandes problemas, mas é muito mais seguro arranjar uma maneira de manter a sua temperatura abaixo de 22 graus. Você pode utilizar aí compressa de gelo, né, ou garrafa PET com água congelada e você faz essa troca aí regular. Ou então um equipamento como um resfriador, que é um investimento um pouco mais caro, sei que não é para todos os bolsos, mas que facilita muito a sua vida. Cuidado para não baixarem demais a temperatura do ar-condicionado, por exemplo, para tentar equalizar a temperatura da água, porque dessa forma você vai acabar reduzindo o metabolismo da sua planta e o crescimento dela vai ficar bem vagaroso. Tá, e para terminar, vamos falar sobre o flush. Muita gente me pergunta também, uma pergunta bem recorrente, como eu faço o flush, como eu devo proceder num sistema DWC. Então o flush no DWC é bem mais rápido, porque as plantas elas já ficam submersas na solução nutritiva. Então o que você deve fazer? Basta eliminar a solução nutritiva, tentar dar uma limpada no seu sistema para não ficar um residual e colocar água pura com pH ajustado aí em torno de 6.0. Você pode deixar só essa água por 3 dias ou, se quiser mais eficiência, fazer essa troca aí diária. Colocou água no seu sistema, água pura, deixou 24 horas, coloca uma água nova, deixa mais 24 horas, coloca uma água nova, mais 24 horas. 3 dias deve ser realmente suficiente para eliminar qualquer tipo de residual de sais da zona das raízes e eliminar a toxicidade das suas plantas. É isso aí, então, pessoal, a gente encerra aqui esse passo a passo. Lembrando que esse material em breve vai ser disponibilizado para vocês aí de forma gratuita. Vai estar no nosso Instagram e quem precisar, eu também posso mandar um arquivo com todos os detalhes para cada etapa do seu cultivo DWC. Então, espero ter esclarecido algumas dúvidas e respondido as perguntas mais recorrentes, mas se tiverem alguma coisa a perguntar, alguma coisa a acrescentar, entre em contato via direct, que farei questão de responder aí de forma personalizada. Forte abraço a todos, até breve.